Muito bem, meus amados, eu quero mais uma vez dar aquele alimento que venha ajudar cada eleito para não ter preocupação e para ter a revelação de que o que tem crido é real, é verdade. Não apenas os cânticos falam, mas a própria mensagem, a Bíblia, também fala. Eu quero ler em Apocalipse 10, verso 7 em diante. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos falar de coisas conhecidas, mistérios da terceira etapa. Tem vários mistérios na terceira etapa, e as pessoas não dariam conta de crer, porque são mistérios que o irmão Branham ouviu Deus dizer para ele, para não dizer a ninguém. Então não é fácil. Se o povo tem dificuldade de crer no que está escrito e dito pelo profeta, e uma coisa que o próprio Deus disse para o irmão Branham: não diga a ninguém. As controvérsias que vocês ouvem, que as pessoas não admitem o novo nome, e tem problema com o nome Branham, é porque é um mistério. É o mistério dentro desta terceira etapa. Nós ficamos conhecendo o ministério do Filho do Homem através desta terceira etapa do último dia. Porque quem leu, quem ouviu o irmão Branham, eles não conseguiram ver esta terceira etapa, que era o ministério. O Filho do Homem quer dizer Deus em carne. Eles não puderam ver isso. Até hoje eles têm dificuldade e dizem: não, ele era apenas um profeta. Não era apenas um profeta. Deus estava naquela carne como Filho do Homem. Por isso ele em si não era o Filho do Homem, mas o Filho do Homem, que é Deus, estava nele. O Filho do Homem é a palavra. E a palavra é Apocalipse 10. Estava nele. Então eles não puderam aceitar, e não pode hoje aceitar o novo nome que está tão fácil. HM faz parte do nome de Deus, diz nosso profeta. Ele não podia falar que estava relacionado com o nome dele. Você vai ter que entender isso, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então era um mistério. Hoje, se eu digo para você, eu digo porque está na mensagem. Quem é, qual homem pôde nos ensinar que Branham
significa perfeito, perfeição. Então você tem que ver que foi o próprio profeta que falou isto naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29, onde você deve crer, certo? Deve crer. Tem pessoas que não creem porque vêm de uma maneira singela. Você pode notar que a carta ao irmão Liveio e o profeta do século XX são exatamente dois livros que as pessoas complicam. E aí está, Bran, perfeito, perfeição. Se você não admite isto, você não pode dizer que Bran, no físico, que Bran não falhou de jeito nenhum, então ele é perfeito, perfeição. Não, Bran é a palavra. A palavra, o Filho do Homem, que estava operando através daquela carne. Deus usou aquele nome, porque o homem mesmo falhou e teve falhas. Ele contou para nós as falhas na sua mensagem. Então, a gente sabe que esse mistério não era para as pessoas saberem nos dias do irmão Brana, senão Deus não tinha proibido o irmão Brana de falar a terceira etapa para eles. Irmão Brana foi pregando até 65, o ano da morte dele, em dezembro, o ano da morte dele, ele estava pregando ainda e falando sobre essa terceira etapa e já dando uma luz a mais. Agora, por que nós cremos assim, que está escrito na mensagem? Mas você sabe que o próprio irmão Brana, ele não pôde esclarecer tudo naquele tempo, porque o mistério que está dentro desta terceira etapa é o ministério também de João, que é da noiva, que começou nos dias do irmão Brana, assim como João começou nos dias do irmão Brana. Mas quem foi que entendeu? Eles ouviram a mensagem, mas não entenderam. Entende? A mensagem foi pregada, mas eles não entenderam. Então, este é um mistério. João é um mistério dentro da terceira etapa. Por isso eles têm dificuldade hoje e diz, Osmar não é João. Quem te falou que eu sou João? Eu mesmo nunca falei, mas o que eu prego, eu te garanto que é João. O que eu prego, o ensinamento que eu dou é João. Este é o ensinamento, que é o mesmo ensinamento que o irmão Brana não podia falar no seu dia. O irmão Brana só comeu o livrinho, mas ele não podia falar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Acho que vocês devem estar familiarizados com estes parágrafos, que eu nem preciso falar. Você sabe que Deus disse para ele, não diga a ninguém, e ele não disse. Ele disse que ele ia morrer, ia levar isso para a tumba, mas ele não ia contar para ninguém. E não contou mesmo. Mas o que esse ministério de João, que começou com o irmão Brana, eu vou te dar esta certeza. O ministério de João começou com o irmão Brana, mas não terminou com o irmão Brana. Assim como a revelação de todos os mistérios foi revelado nos dias do irmão Brana, mas não terminou. Por quê? Porque a terceira etapa, não diga a ninguém, não foi para o tempo do irmão Brana dizer. Então seria para a própria mensagem do profeta, nesse tempo final, através desse ministério, que João tipifica a noiva e não o irmão Brana. João tipifica a noiva, João tipifica o verdadeiro crente, os verdadeiros crentes. Mas não diz claramente que João é um tipo do sétimo anjo, certo? Não temos, pelo menos eu não tenho, este parágrafo que João é um tipo do sétimo anjo. Contudo, nos dias do irmão Brana, ele teve esse ministério de João. Cada dia mais a gente vai ter que ter luz desta mensagem, porque os mistérios da terceira etapa é o que a pessoa está rejeitando hoje. O que não é mistério mais, eles estão aceitando. A primeira e segunda etapa eles aceitam.
Mas o novo nome é o mistério da terceira etapa. O Filho do Homem, que é Deus encarnado, assim como foi nos dias de Ló e nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 36 em diante, São Lucas 17, 26 a 30. Tudo isto já era do tempo do irmão Brana, mistério da terceira etapa, mas ninguém sabia disto. Esse mistério da terceira etapa, que o irmão Brana não disse para ninguém, nem em perguntas e respostas, ele deixou para a pessoa. Ele deixou quieto. Quando fizeram pergunta se a era tinha terminado, se a misericórdia tinha terminado, ele deixou aquilo quieto. Ele não podia falar como estava nos selos. Porque foi ali que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então ele diz, você não vai pensar assim, porque se você pensar assim, você desanima em ver que a misericórdia tinha terminado. E depois ele pregou a mensagem. Almas que estão em prisão agora, e se elas estão em prisão, acabou o tempo delas. É almas em prisão. Não é nem o espírito mais, é almas em prisão. A natureza das pessoas estão aprisionadas por Satanás. Satanás não é um bicho de chifre. Ele é a incredulidade na palavra do dia. Esta revelação que você ouve eu pregar, você tem que saber que o irmão Brana não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então o irmão Brana não podia dizer, o novo nome é Bran. Mas o irmão Bran chegou a falar, HM faz parte do nome de Deus. Alguém diz, mas ele não disse que é do novo nome. Mas você sabe que é do novo nome porque o nome de Deus é Jesus. Yeshua, esse é o nome de Deus. Agora, quando fala do novo nome, aí passa para o nosso tempo, para o tempo do irmão Brana. Que no final, na luz do entardecer, nós conheceríamos estas verdades. Ele revelou, mas não pôde dizer o que era aquilo. Não diga a ninguém. Então a gente vê, a terceira etapa foi pregada pelo profeta, mas não entenderam. Nos dias da noiva, que é nos dias de João, outra vez, diz, mas tem dois João? Não. Assim como não tem duas terceira etapa, como não tem dois sétimo anjo, mas que a terceira etapa, ela começou com o irmão Brana e termina aqui com a noiva, isso é verdade. Entendeu? Isto é real. É que João começou com o irmão Brana e termina aqui com a noiva, porque João é o tipo da noiva. Você precisa ver essas coisas. Isto é real. A terceira etapa, profetizada outra vez, desde o ano 2000, e o povo não entende novamente, é exatamente aquilo que o irmão Brana não podia dizer para alguém no seu dia. Contudo, ele pregou. Nós, pela graça de Deus, durante esse tempo, de 2000 para cá, conseguimos ver que a terceira etapa está pregada dentro da mensagem do irmão Brana. Os ungidos dos últimos dias, 262, da tradução da Voz de Deus, ele já esclareceu isso para nós. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então, agora nós sabemos. Por que você sabe? É porque apareceu uma mensagem através de uma pessoa e te disse isto. Por isso que você sabe. Se não tivesse aparecido uma pessoa, você não saberia. E sabe por quê? Há muita desordem até hoje na terceira etapa assim chamada? Por causa da divisão. Por que dividiu? É porque o mistério, aquilo que não podia dizer a ninguém foi dito. Quando você não diz a ninguém, então é como você não tem aquela nota para falsificar. Mas quando você diz o que é a terceira etapa, ninguém tinha pregado para nós
até o ano 2000, e que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Ninguém tinha pregado para nós, está na mensagem. Desde Laodiceia 38, o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Mas teve que ter alguém que pregasse isso para nós e continuasse com a pregação. Não é alguém que leu isso, porque lê, a maioria dos pregadores lê, mas não tem coragem de explanar aquilo ali. Mas eu ainda não vi os pregadores ler e explanar para o povo, parado na brecha 138 a 155, quando Deus disse para o irmão Brana que dava um sinal eterno para ele, e esse sinal eterno estava no nome. Quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Ele usou Marion e usou o Bran. Meus irmãos, esta é a realidade, porque era um mistério que estava dentro da terceira etapa, chamada também terceira puxada, mas que não podia ser dito pelo irmão Brana. O irmão Brana foi o mensageiro do 7º selo. E como João, ele comeu o livrinho, mas não pôde dizer a ninguém. Certo? Agora, você tem a mensagem da noiva, da esposa, nesse dia final, que pode falar. Esse é um mistério da terceira etapa. Não diga a ninguém. Pregou, mas ficou misteriosa essa etapa. Mas do ano 2000 para cá, quando é profetizado outra vez, como João come o livrinho, mas não disse a ninguém, foi o tempo do irmão Brana. E nesse dia final, a terceira etapa é profetizada outra vez, a noiva, João. Diz o que o profeta não podia dizer em seu dia, porque foi comido outra vez. Não ficou só numa vez, não foi só o irmão Brana que comeu, a noiva também come. Por isso, quando você fala de Apocalipse 10, é o capítulo total. 10 de 1 a 7, você não pode ter ele sozinho, porque você não tem casamento, você não tem a esposa, você tem o esposo, que é a revelação, a palavra revelada, mas falta a esposa que crê, aquele grupo de gente que admite, que crê naquela palavra. Então, quando nós recebemos esta luz, estamos agradecidos a Deus. Aí vem a revelação desta puxada que não sabíamos. Na terceira etapa, tem o mistério que o profeta, como João, come o livrinho, mas não pode dizer a ninguém. E neste dia final, João, a esposa, come o livrinho e passa a dizer o que é. HM faz parte do nome de Deus. Isto o irmão Brana podia dizer, porque ele comeu o livrinho. Mas, para dizer que o novo nome é Bran, é a esposa, João, que come esse ministério, é da esposa. Você tropeça no homem, sempre teve um homem. Pode ver que depois que saiu de um homem só, você só tem bagunça. Porque aí um crê de um jeito, outro crê do outro. Mas quando permanecia como irmão Brana, não tinha mais divisão. Mas depois que o irmão Brana morreu, aí uns já ficaram esperando o irmão Brana ressuscitar dentro de alguns dias, não aconteceu. Ficaram esperando dentro de alguns anos, não aconteceu, e fizeram a doutrina que ele vai voltar para poder revelar selos, trovões, terceira puxada. Agora, quando o próprio irmão Brana diz que a terceira etapa, que é a puxada, foi a revelação dos 7 selos, aquela abertura da palavra e a revelação. Então, nesse tempo agora, que a noiva João está profetizando, agora, diz o que o profeta não pode dizer em seu dia. Aqui eu posso dizer. A noiva
pode dizer, porque não foi proibido. Para o próprio profeta foi proibido, não diga a ninguém. Come o livrinho, para que você e a palavra seja um. Ele comeu, mas ele não podia profetizar outra vez, senão através de nós. Nós, os pregadores de hoje, devemos ser aqueles que irmão Branham está profetizando, mas ele já morreu. Mas o ministério não morre. E o ministério que não morre, aqui você vai entender, que é a terceira puxada. É aquela mensagem que está de trás do véu, era a mensagem que não morria. O maná, que não desvanecia, era aquele que estava atrás do véu. Vocês são leitores da Bíblia, sabem. Aquele é o maná que não estragava. A terceira etapa ficou atrás do véu de carne de brana. Atrás do véu. E aí você acaba não aceitando, mas chega a hora daquilo ser manifesto, daquilo ser pregado, comido outra vez. E quando ele come, aí profetiza outra vez. O profeta já comeu, agora a noiva está comendo. Profetizando outra vez. Agora pode dizer que BRANHM é o novo nome. Por quê? Porque Branham quer dizer perfeito, perfeição. Por quê? Porque o irmão Branham diz que Deus é adorado em 7. E você sabe que Jesus é 5. Então, e ele diz, Deus é adorado em 7. E como que você vai adorar a Deus? É a mensagem a qual Deus está transmitindo no seu dia. Que você adora a Deus em 7. Nós a vida toda adoramos a Deus em 5. Adoramos a Deus em 6 selos revelados. Mas hoje não. Hoje nós adoramos a Deus em 7 selos revelados. 7 trovões revelados. BRANHM, novo nome de Deus. O novo nome teria que ser manifesto na terra, assim como o nome foi manifesto na terra. Jesus manifestou o nome do Pai. Ele dizia, eu e meu Pai somos um. E aqui, nesse dia final, o novo nome é exatamente o novo nome de Deus. Você não pensa que vai trabalhar com outros nomes para a fé de rapto. Não. Você pode trabalhar com o nome Jesus, com 6 selos revelados para a cura divina. Você pode trabalhar. Pregue, faça seu movimento. Faça um movimento pentecostal, que muitos têm vontade disto, de repetir aquele poder pentecostal, mas é só barulho, não tem a palavra. Mas faça o seu trabalho pentecostal. Não prepara ninguém para o arrebatamento, porque o William Branham diz no primeiro selo 75, com o que temos agora não podemos fazer este rapto. Com o que temos, o que ele tinha? Fé em Jesus Cristo. Foi Branham que pregou isto. Aí ele vai mostrando para nós, precisamos dos 7 trovões. BRANHM. Você vai ver 7 trovões, 7 montes, sinal eterno. Bom, então o mistério da terceira etapa, os mistérios da terceira etapa já foram desvendados agora. Filho, agora você já sabe que a terceira etapa está até repetindo. Estamos repetindo outra vez a terceira etapa. O que é a terceira etapa? A terceira etapa é a abertura da palavra. Se a terceira etapa é a abertura da palavra, estamos repetindo a abertura da palavra. Não é repetir a cura divina, os milagres da primeira e segunda etapa. Mas estamos repetindo exatamente a terceira etapa. É tempo disto. Come o livro. Depois que você come o livro, não é só eu comer, a congregação tem que comer. Todos os pastores têm que comer.
E cada pastor presta conta da sua igreja. Eu não vou prestar conta da igreja de vocês. Cada pastor presta conta da sua igreja. Não temos obra dos nicolaítas. Eu nunca dominei nenhum pastor. Todos vocês creram com liberdade de espírito e estão crendo com liberdade de espírito até hoje. Nunca sufoquei vocês, levei vocês a crer. É vocês mesmos que viram que é verdade. Então, isso fica entre vocês e Deus. Quem tem que prestar conta é você, pastor, da sua congregação. Não sou eu. Eu simplesmente presto conta do que eu estou ensinando. Que ninguém nunca ensinou isso aqui, eu sei que eu presto conta disso. E esta geração, na qual o irmão Brana disse que ele não estaria aqui na próxima geração. E o irmão Brana sabia que uma geração era 40 anos, porque quem pregou que uma geração é 40 anos foi o William Brana, não sou eu. Eu nem sabia disso. Mas ele pregou que uma geração é 40 anos. E ele disse que ele não estaria aqui. Então você tem que saber que o povo do ano 2000 para cá, eles serão julgados não apenas por dizer os selos foram revelados, mas não sabe o que é. Não, vocês vão ser julgados pela terceira etapa. Não sou eu que vou julgar vocês. É a palavra que vai julgar vocês. É a mensagem do profeta que vai julgar vocês. Não sou eu. Eu só sou um pregador. Estou pregando esta mensagem para te ajudar, para te mostrar que nesse dia, se não tivéssemos o ministério da esposa, se não tivéssemos representado em João, para esse tempo, para comer o livrinho e profetizar outra vez. Você não pensa que o irmão Brana vai vir aqui, comer o livro outra vez e profetizar. Não, ele já fez a parte dele. Ele já comeu toda a revelação da Bíblia. Ele já profetizou. Agora, só que Deus diz para ele, não diga a ninguém os mistérios daquela terceira puxada. E nós estamos agora semeando isso para vocês. Vocês serão julgados por esta mensagem, não é por mim. Não pense que no dia do juízo vai aparecer o Osmar lá, o Osmar vai julgar esse povo. Não, não sou eu. Não sou eu. É a palavra. A palavra que eu preguei vai julgar cada um. Porque o irmão Brana diz que ele não vai estar aqui para julgar a próxima geração. E a próxima geração vem exatamente depois que ele partiu. Vem a próxima geração. E não é ele que julga, quer dizer, não é através da primeira e segunda etapa que vai ser julgado, mas é a terceira puxada. É a revelação, a abertura da palavra. Vocês vão ter que encarar, não é a mim naquele dia. Não, vocês vão ter que encarar a palavra que é Jesus Cristo. A palavra que é a revelação do tempo em que nós estamos vivendo. Este é o tempo de você abraçar esta verdade. Deixa eu ler para vocês 270 da festa das trombetas. Ao mesmo tempo, agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida. Ela está reunida? Está. Ela é arrebatada. Já foi arrebatada? Ainda não. Espiritualmente, a gente já foi arrebatado de todas as igrejas, de todos os movimentos. A gente já foi arrebatado. Isso é espiritual. Mas haverá um arrebatamento literal. Que o povo de Deus sairá da terra. E aqui o irmão Brana diz, se essa noiva seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Olha para você ver. Não é o mistério da vinda, é o mistério da ida. O sétimo selo é o mistério do rapto. Rapto é subida. Vinda do Filho do Homem é vinda. Isso cumpriu quando o irmão Brana estava na terra, mas o sétimo selo agora, nós estamos terminando o sétimo selo, porque nós fazemos parte do sétimo selo. Nós, como o irmão Brana, era o sétimo selo no seu dia, era João no seu dia. Nós também somos agora este sétimo selo neste dia, e João neste dia.
O que é João? A palavra. Que palavra? Aquela que se pode comer e profetizar a povos, reis, nações e línguas. O que o irmão Brana comeu não pôde profetizar a reis, nações e línguas. Você diz, não, mas ele fez isso, ele foi no rei da Inglaterra. Estamos falando de selos, de trovões, de novo nome. Ele não pôde falar sobre isso. Por que não pôde? Porque não era para ele falar. Deus usaria o ministério da esposa, que é o complemento. Você quer ou não, você tem que saber que você está pregando uma coisa que o ministério de João trouxe para nós. Novo nome, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, BRANHAM. Você sabe dessas coisas. Você prega, vocês estão pregando isso, e vocês da mensagem da terceira etapa, sabe de tudo isto. Quem vai julgar cada um de nós é esta palavra. Deste dia, se eu digo a você que essa terceira etapa é o mistério que irmão Brana não podia dizer a ninguém. Eu estou dizendo a você uma coisa que irmão Brana falou. Mas que agora, eu sei que você pensa, mas você é um homem imortal, você não está com nada, você não é profeta, e você quer dizer agora o que é a terceira etapa? O mistério da terceira etapa? Sim, eu não preciso ser um profeta na qualidade de profeta como o irmão Brana era, mas se um pastor, diz o irmão Brana, que um pregador é um profeta. E não estamos aqui profetizando apenas que ele veio, mas estamos profetizando para vocês que a noiva vai subir. É o mistério da ida. Está aqui, Festa das Trombetas 270, destas nova tradução que você vai encontrar, que vem da voz de Deus. 270, o sétimo selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, o qual é os dois profetas, Elias e Moisés. Eles retornam. A noiva tem que sair. O sétimo selo na noiva tem que sair da terra. É o mistério da ida. Ida para a glória, ida para o céu, ida para o lugar que ele tem preparado para esta esposa. Este é o mistério do sétimo selo que está dentro da terceira etapa. O irmão Brana não podia dizer a ninguém. Por isso você vê que aquele dia 28 de fevereiro de 1963, irmão Brana, ele não pegou e disse aquelas coisas assim, foi a vinda, aquilo ali foi a vinda, ele estava em mim. Não, ele não podia falar isso. Era o sétimo selo, era o dia da vinda, a vinda do Senhor para manifestar como filho do homem. Foi por isso que ele não podia dizer, aquele período que ele ficou na terra, ele não podia dizer o que era aquilo, porque Deus disse para ele não dizer a ninguém, e era o mistério que as pessoas têm que saber, que era o silêncio. É o silêncio, quase meia hora de silêncio. E você não pode ser tão incrédulo assim, de a ciência sabe mais do que os pregadores, diz o irmão Brana. A ciência. E aí você vai ver que a ciência mostra que aquela nuvem foi dia 28 de fevereiro de 1963. Você é contra a ciência e vem e diz, não, foi dia 8 de março. Você não tem ciência para provar. Você não tem a palavra clara do irmão Brana para provar. Mas quantas mensagens você sabe que o irmão Brana falou com respeito a esta vinda do Filho do Homem, e exatamente naquele tempo que ele estava na terra. O sétimo selo é o mistério do rapto. Por isso, quando você fala de João comendo o livrinho, profetizando outra vez, João é o ministério. Eu sempre disse, eu não sou João, eu não sou profeta, mas a palavra que eu prego é João. É de um profeta esta palavra. Eu estou certo que isso daqui é verdade. Nesse dia final,
João, a noiva, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Por isso, você pode não crer em mim, mas você crê naquilo que eu preguei. É muito bom, é agradável. Você vai ser julgado, não é por mim, você vai ser julgado por aquilo que eu preguei. Você já pensou bem naquele dia, você dizer, eu criei naquela palavra, e por que você falou mal daquele homem que estava pregando a palavra? Falou mal de Brana, falou mal, põe seu nome aí. Não tem que falar mal. O irmão Brana ensina, conte as boas coisas do seu irmão. E muitas vezes nós queremos contar a desgraça dele. Não, conte as boas coisas do seu irmão. Faça o que diz o irmão Brana hoje, faça isso. É isso que nós, como igreja, precisamos perceber. Somos aqui o corpo de Cristo, essa noiva preparada, falta ela sair. E o 7º selo é esse mistério da ida. Então deixa-me preparar mais, Senhor, através da palavra. O que é que me leva no rapto? Os 7 trovões é que dá fé de arrebatamento. E aí, os 7 trovões, você sabe que foi revelado para você agora no ministério da noiva. João fez isso para nós. Esse ministério fez isso. Revelou esse segredo. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos, mas é uma coisa que pregamos e continuamos a pregar. Tem gente que fala que o fulano de tal falou sobre o novo nome e que o Osmar aprendeu com o fulano de tal que falou sobre o novo nome, mas eles nunca tiveram essa doutrina pregada mesmo, defendendo. Eles fizeram alguma coisa, foram até batizados em nome de William Brana, o que nós pregamos contra, porque você tem que ser batizado, é para perdão de pecados, é em nome do Senhor Jesus Cristo que você tem que ser batizado. Isto é, você não pode mudar a Escritura. Foi isso que veio o nosso profeta fazer. Ele revelou 7 selos, 7 trovões, novo nome, e não mudou a Escritura. Por quê? Porque toda esta revelação está em harmonia com a Bíblia Sagrada. Nos dias da voz do 7º anjo, seria revelado. Foi revelado. Foi nos dias do irmão Brana. Ele era o 7º anjo. O irmão Brana vem e prega. Cada anjo significa um selo. O irmão Brana representava o 7º selo. Ele veio na 7ª era. Tão claro, você crê nisso? O que precisa é crer, filho. Não é apenas dizer, eu vejo isso aqui, está escrito, mas é o fulano que prega, eu não vou crer não. Se fosse o outro fulano que pregasse, não é fulano. Você sabe que todos os fulanos que nós conhecemos nunca pregou novo nome para nós, da forma correta, para fé de arrebatamento, não para batismo. Para batismo é falso. Você não pode usar o nome para batismo, senão Senhor Jesus Cristo. William Brana, esse nome é usado para fé de rapto. Sem os trovões, você não pode ser raptado. É o que diz o irmão Brana, 1º selo 75. O profeta profetizou, mas a noiva da América não entendeu. João, o profeta, comeu o livrinho, mas o povo da América não entendeu. Mas hoje a noiva, João, profetiza outra vez, come o livrinho. E ficamos sabendo do mistério da 3ª etapa, os mistérios. E por que não crer hoje? Você não tem que dar honra e glória a nenhum homem, a nenhum de nós pregadores, mas também não tem que falar mal, certo? Eu não tenho que ficar honrando os homens, mas também não tenho que falar mal. Eu tenho que saber que cada um tem que ser reconhecido no seu ministério. Irmão Brana foi reconhecido e começou ali com ele o ministério da esposa de João, e ele não podia dizer a ninguém. Agora
é o tempo quando manifesta João para comer o livrinho. A noiva, a esposa, come o livrinho. Agora não tem proibição. 10 de 1 a 7, Apocalipse, houve proibição. Não diga a ninguém. Revela tudo, mas não diga a ninguém. Mas 10 de 8 a 11, que é o complemento de 10 de 1 a 7, você não pode agora pregar só 10 de 1 a 7. Você não pode fazer uma mistura agora, você tem que ver que isso daí forma um corpo. Deus, a palavra, num povo. Que Deus te ajude, Deus te abençoe. Tem alguma coisa para me encerrar aqui? A festa das trombetas, 275. A mensagem do 7º anjo, sobre a mesma trombeta. Quero que vocês entendam, deixa eu dar uma explicação rápida aqui, que existe 7 trombetas judias e 7 trombetas gentias. Então, quando irmão Brana é a 7ª trombeta gentia, mas quando aparecer a 7ª trombeta judia, ela vem de uma forma dupla, como diz o irmão Brana aqui. Ela é Moisés e Elias. Quando isto acontecer, certo? Por enquanto, a mensagem está chamando a noiva. E vê se nós entendemos esta revelação. A mensagem do 7º anjo sobre a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, que é o 7º selo. É para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana. É engraçado que tem muitos pregadores que estão levando o povo para a era pentecostal mundana. E veio William Branham, o 7º anjo, a 7ª trombeta, o 7º selo, pregando e tirando a noiva fora da tradição pentecostal e mundana. Agora, para que ele tirou para fora dessa tradição pentecostal e mundana? Escuta, para a genuína expiação. Você foi expiado pelo sangue de Cristo? Maravilhoso. Você nasceu de novo? Maravilhoso. Mas você sabia que você tem que nascer da mensagem? Como o profeta pregou? Aí ele diz, para a genuína expiação. Qual é a expiação aqui? A palavra, Cristo, personificado em sua palavra, aqui, que se fez carne entre nós. Oh, o que o profeta estava clareando. Você sabe que é o ministério de William Branham? Cristo feito carne entre os americanos. Deus feito carne entre os americanos. Deveria todo mundo aceitar e crer, porque era Deus em carne. Era a expiação. Apocalipse 10, de 1 a 7, era a expiação daquele dia. Sabe por que nós somos expiados pela mesma palavra? Porque nós cremos nesta expiação. A palavra de Apocalipse 10, completo, nos expia, apaga nossas transgressões, nossos pecados, porque não somos incrédulos, nós somos crentes. Nós adoramos a Deus na sua palavra revelada, em 7 selos revelados para todos nós neste dia. Irmão Branham diz assim, a ciência provou isto. A palavra feita carne. Olha essa foto que está atrás de mim aí. Olha para você ver. A ciência provou isto. A ciência diz que é sobrenatural. Olha para você ver. A ciência provou isto. Por fotografias, eu estou lendo aqui, 275, a festa das trombetas, tradução da voz de Deus. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós firmemente conhecemos isto, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa. Nunca nos disse nenhuma coisa, em assim diz o Senhor, que não tenha sido verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem.
E aquela mensagem do profeta foi enviada para quê? Para a vinda. Guarde bem, não para a ida. A mensagem que o irmão Brana estava ali precursando a vinda do Senhor. Que a vinda do Senhor era Deus descendo do céu com o livrinho aberto, naquela quase meia hora de silêncio, que foi 28 minutos, e entregou aquele livrinho nas mãos do profeta. Quando caiu aquela espada na mão dele, era o livrinho, era a revelação da palavra. Que coisa tremenda! Isso agora tem que cair no nosso coração. Deus falar na nossa alma, para nós podermos ver esta revelação nesse dia. Sem esse ministério de João, da esposa, você não é completo. Porque Deus disse, não diga a ninguém, Apocalipse 10, de 1 a 7, não diga a ninguém. Mas agora você tem que saber que tem o ministério de João, da esposa, e esse ministério, ele come outra vez a mensagem, ele come o livrinho, e aí pode profetizar a povos, reis, nações e línguas. E vocês que estão aqui em nosso país, deveria regozijar, porque está sendo profetizado a você, que veio desses países vizinhos, e está aqui no Brasil, ouvindo essa mensagem. Vocês de Portugal, vocês que ouvem aí na África, em vários lugares, é o escapatório que nós temos, uma mensagem que Deus manda para nós neste tempo final, que é a esposa de Cristo, a palavra. Você tem que saber que isso não é eu não vou te julgar, mas esta palavra que eu estou pregando para você, ela tanto me julga quanto te julga, certo? O irmão Brand disse que ele não estaria nesta geração de 40 anos depois da partida dele, ele não estaria nesta geração. Então nós estamos numa geração que o povo vai ser julgado, não por uma terceira etapa que não se diz, mas por uma terceira etapa que já se diz o que é a revelação dos 7 selos, abertura da palavra. Pai, eu creio que só o Senhor pode manifestar esta revelação para este povo, para que eles comam o livrinho, porque não é só eu, não é só seu profeta, não é só nós os pastores que vamos comer esse livrinho, mas toda a congregação tem que comer, profetizar com a vida, com a fé de que você crê verdadeiramente nesta mensagem do 7º anjo, que tem um complemento agora, nesse dia final. Em nome do Senhor Jesus, com aquilo que o irmão Branham não podia falar, hoje podemos profetizar a povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando os 7 selos se abriram, foram bem poucos os que virão Cristo os selos abrir. Só William Brana com amor tinham assim, diz o Senhor, para se difundir. Hoje não é uma exceção, são poucos que viram João a profetizar. Quando ele veio, deu mais luz, um novo nome de Jesus. Podemos aceitar seu novo nome, Brana, é o que a gente ama, com 7 letras, Brana.